Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Silvia Carla e hoje a gente vai falar uma palavra bem rapidinha sobre o jovem rico. Fique ligado, não saia daí. O livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, nos conta um pouco da história do jovem rico, mas eu quero trazer apenas uma observação em que Jesus faz até o versículo 22. O jovem rico chega para Jesus e diz para ele: bom mestre, que bem eu farei para herdar a salvação? Jesus olha para ele e disse: sim, bom é Deus. E aí eu achei bastante interessante essa resposta de Jesus, porque por que será que Jesus teria falado com ele assim, bom é Deus, e não ele? Aí Jesus vai e continua dizendo o seguinte: se você quer entrar no reino do céu, se você quer herdar a salvação, então você vai e cumpre os mandamentos. E ele fala para Jesus: mas Senhor, desde a minha mocidade, desde quando eu era criança, eu já cumpro os mandamentos. Não me falta nada. Eu já cumpro todos os mandamentos. Qual falta ainda mais cumprir? Aí Jesus vai e começa a falar os mandamentos para ele. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem já vai e diz para Jesus: Jesus, mas eu já faço tudo isso. Então que bem eu posso fazer agora para ser salvo, para herdar a salvação? Aí Jesus responde para ele: vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E o jovem rico ficou muito triste, baixou a sua cabeça e foi embora. E a observação que eu queria fazer com vocês é o seguinte: a primeira pergunta que o jovem faz a Jesus: bom mestre, que bem farei para herdar a salvação? Jesus, ele observa as entrelinhas, ele conhece o coração. Eu não sei qual a tonalidade que aquele jovem usou naquele momento para que Jesus entendesse qual o sentido, onde ele queria chegar com aquela pergunta. O jovem já estava dizendo tudo, estava dizendo: Senhor, tu é bom, eu sei que tu não vai me negar isso. Qual é a coisa que falta para eu fazer? Porque eu já faço tudo. Eu já tenho meus cargos na igreja, eu já oro, eu jejuo, né? Eu dou esmolas, eu tenho uma vida santificada diante de Deus, então não me falta nada. O que me falta ainda para herdar a salvação? Talvez aquele jovem queria dizer para Jesus: Senhor, tu é bom, eu quero fazer mais alguma coisa, porque eu já faço tudo. E Jesus chama a atenção dele para a questão dos mandamentos. Mas por que Jesus chama a atenção dele para a questão dos mandamentos, sendo que ele disse que já cumpria os mandamentos desde quando ele era criança? Porque tinha uma brecha nos mandamentos. Quando Jesus diz para ele: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, a brecha estava no mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem ficou triste e saiu. Jesus consegue observar, Jesus consegue ver onde estão as brechas na nossa vida que precisamos preencher para agradar ao Senhor e para obter a vida eterna. E a brecha que aquele jovem estava dando era justamente em amar ao próximo como a ele mesmo. Ele tinha uma vida maravilhosa. Ele tinha uma vida que não lhe faltava nada. Ele tinha tudo. Talvez a riqueza que ele tivesse, ele não estava amando ao próximo, ajudando como ele deveria. Talvez ele tivesse um apego aos bens materiais que fizesse com que ele não cumprisse o mandamento da forma como deveria realmente se cumprir. Ele tinha uma brecha nos mandamentos. Ele cumpria a lei, mas não cumpria de fato os mandamentos como Deus mandava que fosse cumprido. Então essa era a brecha que o jovem rico precisava fechar para que ele realmente alcançasse uma vida
de varão perfeito, uma vida de servo do Senhor íntegro. Então, as riquezas, a fortuna que ele tinha, era um apego que ele não utilizava da maneira que ele poderia utilizar. Ele poderia abençoar muito mais a vida de pessoas que necessitavam, a vida de pessoas que precisavam. A Bíblia não relata assim claramente o que diz, mas Jesus conhece o coração. E para Jesus ter dado essa resposta, Jesus sabia que havia uma brecha na vida daquele jovem rico. E a brecha estava justamente em suas finanças. Em mostrar que amava ao próximo como ele amava a si mesmo com as suas finanças. Essa era a brecha que tinha. E qual é a brecha que tem na minha vida, que tem na sua vida, que nós precisamos fechar para que realmente nós possamos herdar a vida eterna? Que nós possamos pedir ao Senhor que nos mostre qual a brecha. Não que diga, Senhor, eu já faço tudo. Eu já sirvo na tua casa, eu já sou obreiro, eu já faço o bem ao próximo, eu já faço tudo. Eu tô bem com Deus, eu tô, joia com Deus. Será que ainda não falta alguma coisa? Pergunte ao Senhor. Senhor, tem alguma brecha na minha vida que eu preciso fechar para cumprir o teu propósito, para fazer a tua vontade, para herdar a salvação, para herdar a vida eterna? Peça ao Senhor que Ele vai te falar, assim como Jesus falou para o jovem rico. Só que o jovem rico, ele foi embora, foi muito pesado para ele. E que eu e você não possamos dar as costas à resposta do Senhor. Quando o Senhor ministrar no teu coração qual a brecha que precisa ser fechada para que você tenha uma vida íntima com Deus, não dê as costas e vá embora. Obedeça. Sirva ao Senhor da forma que Ele quer que você sirva e não da forma que você acha que está certo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a nossa família. Fica com Deus.